contigo, Marcos. Legal. Bom, obrigado, Wang. Na verdade, boa noite a todos, né? Você sabe, a sensação que me dá, né, que aqui a gente, nesse encontro com várias pessoas conhecidas e tal, a gente reescreve o que se fala, né, que o mundo virtual é mais frio, né? Eu sinto a calorosidade, né, dos encontros também no campo virtual. Bom, pessoal, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Marcos Batista, eu sou coach executivo e tenho a credencial de PCC e atualmente eu ocupo a presidência da ICF Brasil. Queria falar um pouquinho da ICF Brasil para vocês, aqueles que não conhecem. Acho que é sempre bom saber que casa em que estão sendo recebidos, né? Então, nós somos a maior organização independente de coaching profissional no mundo e somos uma referência mundial em termos de boas práticas e conduta ética também dentro do campo do coaching, né? Uma organização sem fins lucrativos e que esse ano a gente complementa com muito orgulho 25 anos. Nós estamos cumprindo 25 anos de existência, né? Esse é um ano bastante atípico, ao mesmo tempo um ano de celebração para a gente, né? A gente está presente em 143 países, somos mais de 40 mil coaches distribuídos ao redor aí do mundo, né? E aqui, assim, um dos nossos papéis importantes, né, sermos essa comunidade de profissionais, né, que permitem esses encontros, esse desenvolvimento continuado, como hoje a gente está aqui nesse webinar, né? E também a gente tem um trabalho de credenciamento de coaches e acreditação de escolas, mas que é importante que fique claro que nós não somos uma escola de coaches. Nós somos, hoje, no Brasil, essa organização de profissionais que conta com 600 associados, aproximadamente, e estamos presentes em 10 estados da federação. Um pouquinho da nossa história, quem quiser conhecer um pouquinho mais de detalhe, pode visitar o nosso site www.icfbrasil.org. Mas, como a minha fala tem que ser muito rápida, porque afinal, né, nosso convidado é que precisa ter o espaço, eu só queria aproveitar para fazer alguns agradecimentos, e acho que nem poderia ser diferente, né? Antes de mais nada, agradecer ao Pedro Mandelli, que aceitou, né, dividir conosco hoje as suas percepções, seu conhecimento, né, em especial, né, no que espera a liderança no pós-Covid, o que está por chegar ou que já está chegando, né? Também queria agradecer muito a Rosângela Pedrosa, que amiga, colega, presidente do capítulo regional Minas Gerais, e que sem ela, pessoal, este encontro não seria possível, porque ela foi a provocadora de tudo isso. Então, assim, uma alegria poder contar aí com você sempre, Rosângela. Queria agradecer também todos os capítulos regionais da ICF, as suas diretorias, porque trabalharam muito para nos apoiar, para que a gente tenha o melhor evento que poderemos ter hoje, né? Agradecer também, é claro, a todos os clientes, parceiros que estão aqui presentes, a diretoria executiva da ICF Brasil e também o nosso conselho deliberativo, que também está presente e também nos apoia nessas iniciativas. Enfim, eu queria estender os meus agradecimentos em nome da ICF Brasil a toda a comunidade de coaches associados e também não associados, aos colegas e aos amigos que estão aqui presentes, né? Então, eu acho que, sendo breve, né, eu preciso passar a palavra para a Rosângela, que vai fazer o encaminhamento. Então, obrigado a todos, em especial a você, Mandelli. Obrigado a você. Bom, Marcos, obrigada aí pelo reconhecimento, mas a obra de todos nós, né? O que nos move aqui é a paixão pelo profissionalismo, pela excelência, por ajudar a colocar o coach profissional no lugar que ele merece. Eu também dou boa noite a todos, é um prazer ver colegas de turma de MBA, ver alguns clientes, colegas coaches, muito bacana estar aqui.
especial ao Pedro Mandelli, obviamente, que eu vou deixar para agradecer mais à frente pela 1000ª vez, e a Lívia também de estar aqui nos favorecendo nesse momento. Gente, eu sou membro da ICF desde 2013, eu desenvolvi uma paixão assim, muito grande pelo coach e pela ICF, né? Por ela nos estimular para o desenvolvimento contínuo, para nos inquietar sempre. E quando eu tive a ideia, abusando do famoso network, né, de conhecer o Mandelli, uma pessoa que eu admiro muito, né, que não é novidade nenhuma, todo mundo admira muito, eu achei que o Mandelli poderia ser uma pessoa muito icônica para a gente. Por quê? Ele é um cara que é de um padrão de excelência altíssimo, a veia dele é nos instigar, é nos provocar. A gente nunca sai do mesmo jeito que entrou num contato com o Mandelli. Então, eu tive a oportunidade de revê-lo num encontro e falei, você não está fazendo alguns patrocínios para Dom Cabral, vai fazer para a ICF também, né, Mandelli? E ele aceitou com muita tranquilidade. Eu te agradeço, Mandelli, muita generosidade. Esse encontro para a ICF, eu acho que ele vai ser icônico, né? É uma oportunidade que a gente está tendo de aproximar mais o mercado, os nossos clientes, de duas, vou chamar de instituição, Mandelli, duas instituições que prezam pela excelência, pelo desenvolvimento contínuo, por usar a cabeça para pensar, por usar a reflexão e por nos tirar do lugar. Então, eu acho que eu gostaria que é com esse espírito que eu queria que a gente pudesse hoje. Mas antes, vocês vão me permitir mais um minuto. Mandelli, talvez você não saiba, a gente deve se conhecer há uns 20, 25 anos, talvez você não saiba, você foi um cara que influenciou muito a minha carreira. Quando você dava aula sobre credibilidade, imagem, perguntava, né, que imagem que você quer deixar no mercado? Não para mim, mas para a turma, né? Que legado que você quer deixar? O quanto você quer que falem do seu nome e de que jeito, né? Quais os atributos que você quer que falem com o seu nome? Toda vez que eu te ouvia falar de carreira, aquilo tocava muito fundo. E eu consegui dar uma guinada bastante significativa na minha carreira. A Lívia disse que era introvertida, eu era muito tímida, muito fechada no meu canto. E te ver com aquelas provocações e ver a exposição, como você também cresceu, foi um combustível muito bacana. Então, eu queria te agradecer aqui em público, que esse é um legado que eu levo para mim, que você pode colocar no seu currículo, tá? Então, para não roubar mais o tempo, eu ficaria aqui horas falando de você. Como que nós vamos funcionar? O Mandelli nós chamamos de Conversando com o Mandelli. Gente, nós tivemos quase 700 inscritos. Não dá para bater papo 700, né? Nem que a gente ficasse aqui a semana inteira. Então, nós levantamos com alguns stakeholders algumas perguntas-chave e fizemos o script da provocação do Mandelli, que inclusive gerou o tema, né? Que coisas vão funcionar e que não vão funcionar mais e que oportunidades virão com essa nossa realidade. Esse eixo condutor foram algumas perguntas que nós recebemos. Então, hoje, nós temos nos bastidores a Wang, que é diretora de desenvolvimento, a quem eu também agradeço muito. Ela vai estar olhando as perguntas e fazendo uma árida tarefa de juntar perguntas semelhantes, perguntas que já foram respondidas na sala do Mandelli, ela vai precisar ter a habilidade de tirar. Então, eu não gostaria de que você, quem não for respondido diretamente, não ficasse frustrado. Com certeza, a maior parte das preocupações de vocês serão tocadas nesses 45, 50 minutos que o Mandelli vai falar, e depois a gente abre para algumas perguntas, tá bom? Acho que é isso, né, Wang, assim, de maneira geral. Mandelli, eu realmente não vou ter palavras, eu vou te agradecer sempre. Acho que a sua generosidade, a sua contribuição é algo assim de nos emocionar. Então, eu tenho certeza que é uma honra para nós da ICF, é uma honra para todos os convidados que estão aqui, e obrigado por dedicar seu tempo, sua experiência, seu bom humor e sua inquietação, tá bom? E aí lá vai a pergunta, Mandelli, que coisas não vão funcionar mais e que oportunidades a gente pode esperar com essa bendita nova realidade? Tá bom. O palco é todo seu. Olha, essa pergunta ela ficou fácil, né? Ela ficou fácil. Olha, eu acho que eu tenho alguns preâmbulos, né? Eu recebi uma lista de umas 15 perguntas
as 15 perguntas estão no conteúdo, ok? Então, daquela lista que vocês mandaram, está tudo no conteúdo. Acho que o segundo ponto é que há um mês atrás eu estava discutindo com a Denise Capergiani, que ela está entre os nossos ouvintes, entre os nossos participantes aí, e eu falei para ela assim, puxa, Denise, que negócio interessante, né? Porque a primeira vez que eu fui promovido a gerente, eu tinha 26 anos. E eu virei um gerente na Companhia Siderúrgica Paulista, quer dizer, uma COSIPA estatal, certo? Eu fui contratado como, não concursado, mas como CLT. E eu peguei uma área de organização, certo? E aí eu entrei como sênior e depois de meses o meu superintendente ele me chamou e falou assim, a partir de hoje você é o gerente da área. Aí eu peguei e falei para ele, puxa vida, muito obrigado. Ele falou, parabéns, certo? E pode voltar para a sala. Eu voltei para a sala e falei, o que eu faço? Certo? Porque eu falei, um cara gerente com 26 anos, ele pode se aconselhar com quem? Com quem? A gente não tinha com quem falar, certo? Era algo muito difícil, algo muito complexo. Instante seguinte, eu fiz o quê? Comecei a chamar a turma que trabalhava comigo, vendo como é que as coisas iam, quais eram os prazos, e comecei a trabalhar assim, e assim fiquei 3 anos. Certo? Até o dia que eu comecei a estudar liderança e percebi que aquilo que eu estava fazendo não era nada daquilo. Então, o meu primeiro conselheiro foi um livro, certo? Que foi o chamado Desafio da Liderança do Coates e do Posner, certo? Mas eu falei, quem me dera naquela época ter um coach do meu lado? Né? Quem me dera ter alguém, certo? Que já tivesse passado por situações, ou que tivesse um método que pudesse me ajudar, certo? A aprender a ser líder numa situação daquela que a gente tinha lá. Então eu fico hoje feliz, certo? Em ver, certo? A formação, a quantidade de pessoas que se dedica a esse tema, principalmente é o que eu chamo de coach executivo, que é o que eu mais admiro, certo? Acho que o terceiro ponto é que o meu instrumento de comunicação se chama LinkedIn, certo? Então, vocês podem acompanhar os meus vídeos, todo mês eu solto one page, certo? Então, vocês podem ver tudo que eu faço lá. Então, se vocês quiserem, pode pedir o vosso cadastramento até à noite e eu já dou ok para todos vocês. Acho que o terceiro ponto é muito gostoso eu ver um monte de gente que a gente lembra, mas não vê sempre, né? Então, se deixar eu conversando aqui nós estamos em 226 pessoas, pelo menos umas 100 pessoas eu conheço, certo? Ou já foram alunos meus, ou já foram clientes meus, então, e a gente não se vê normalmente, certo? Então a gente precisaria fazer o que o Bob chama aí de fazer um jornal, certo? Só que se eu for fazer um jornal com 120 pessoas aqui, provavelmente a gente vai levar uns 6 meses, né, Bob? Certo? Acho que o quarto ponto, e já caminhando para o meu tema, é que eu não tenho experiência nenhuma em pandemia, certo? E nenhum de vocês também tem, certo? Então, qualquer pessoa que vier à frente de vocês e se arvorar, certo? Dizendo na minha experiência, certo? Ele está mentindo. Porque nós nunca passamos por um instante como esse. Nós nunca tivemos um instante tão duro quanto esse. Eu consigo ter, ao lado da minha casa, eu moro em um prédio, eu consigo ter 2 quase highways, se vocês compararem com as pistas brasileiras aí. Elas estão vazias. Você vê aqui um cruzamento que é difícil para a gente até evita de estar lá de tanto trânsito que tem 4 carros cada lado, certo? Ou seja, o mundo está parado. Eu vi as fotos de todos os aeroportos do mundo, viraram estacionamentos de aviões. Certo? Eu não tenho voo para chegar ao Brasil hoje.
nem via Estados Unidos e nem via Canadá. Certo? Então, ou seja, foi um fato, certo, tão pesado que ele trouxe uma zerada de negócios, certo, que disse para todo mundo como é que vão fazer. Certo? Como é que vão fazer. Certo? Então, não há experiência. O que eu fiz? Dia 11 de março foi o dia que eu estava retornando das minhas férias de uma semana, que é quando eu faço aniversário, e foi declarado a pandemia. Certo? Eu cheguei aqui no dia 11 à noite, foi uma quarta-feira. Na quinta, arrumei minhas coisas. Na quinta à tarde, minha agenda começou a zerar. Zerar. E a minha agenda ficou totalmente vazia por 4 meses. Vazia. É como se eu tivesse comprado a agenda na papelaria e se eu tivesse abrindo. Zerou tudo. Certo? Aí eu esperei uns 3, 4 dias para ver o que ia acontecer, o que estava acontecendo, né? Todo mundo com... será que vai ter certo desabastecimento? O que vai acontecer? Vai ter comida? Não vai ter? A gente pode andar? Não pode? Certo? E aí eu comecei a observar isso tudo. E na quarta-feira, então, uma semana de pandemia, eu coloquei no meu LinkedIn um aviso que eu estaria atendendo qualquer pessoa que me procurasse, certo? Sem honorários, certo? Dentro do assunto que eu dominava, certo? Para que eu pudesse ajudar no que fosse possível. Certo? E com esse aviso aí no LinkedIn, eu consegui atender aproximadamente 280 pessoas, certo? Em 2 meses, certo? Nenhum valor cobrado, zero. Certo? Eu consegui entrar em 2 dúzias de comitês de crise, certo? Para fazer discussões e tentar achar orientações sobre como se posicionar, certo? E eu fiz agora mais recentemente, de um mês para cá, eu fiz mais ou menos 20 a 25 desses encontros nossos aqui para discutir temas diferentes. Então, o que eu vou colocar aqui para vocês, certo? Elaborei um materialzinho, certo? É a minha experiência, certo? Em lidar com isso, mas a experiência de hoje, certo? Jogado os conceitos que eu trago, certo? É da minha vida profissional, do que eu estudo em termos de liderança e do que eu vejo as empresas fazendo, certo? Então, o meu conteúdo aqui, ele é totalmente aberto, totalmente disposto, certo? A que cada um de vocês pense um pouco diferente. Pense mais para lá ou pense mais para cá. É lógico que eu sustento as minhas posições. Então, a gente pode debater, a gente pode até achar outro caminho. Eu acabei de falar com um grupo de pessoas agora, antes de vocês, umas 30 e tantas pessoas, certo? E eu falei para eles, por enquanto, a verdade sobre o que vocês têm que fazer é isso. E eu prometo a todos vocês, se eu souber de alguma outra verdade, eu volto e falo para vocês. Ou seja, mas por enquanto, certo? Se vocês caminharem aqui, eu acredito que vocês saiam disso bem, certo? Mas eu não tenho certeza. Mas se tiver alguma notícia nova, eu volto para vocês e falo, certo? Então, é sobre isso que eu quero discutir com esse grupo todo. Sem ser o dono da verdade, sem apontar o caminho único. O que eu preparei? Certo? Eu dividi a conversa em 3 bloquinhos. Certo? O bloquinho número 1, e é extremamente necessário que a gente fale isso, é como era a vida organizacional pré-Covid. Para depois eu falar como vai ser a vida organizacional pós-Covid. Para que a gente possa fazer uma comparação. E a gente possa, como terceiro bloquinho, colocar no meio, as coisas que eu acredito que ficam, as coisas que eu acredito que somem. Certo? O que é folclore, o que é sonho. A turma fala, o mundo vai ser diferente. Vai ser coisa nenhuma, o mundo vai ser igualzinho. Certo? Mas eu tenho as minhas justificativas para isso. Então, vamos começar no meu bloquinho número 1. Certo? Como é que eram as empresas
em dezembro e janeiro do ano passado. Elas vinham, o ambiente de negócios era um ambiente em crescimento. Ou seja, finalmente a gente havia passado o primeiro ano das nossas eleições, certo? E o governo começava a dar alguns sinais de que a economia iria para um caminho diferente, um caminho mais desenvolvimentista. Se isso é bom ou não é outro julgamento que cabe a cada um fazer dentro das suas crenças políticas. Mas parecia que, em termos de economia, a gente tinha algum espaço de crescimento, certo? Ótimo. E as empresas estavam se aproveitando muito bem disso. As empresas estavam com ótimos resultados em outubro, ótimos resultados em novembro, ótimos resultados em dezembro. Fizemos o melhor último quadrimestre dos últimos 4, 5 anos aí no país em termos aí de negócios, todos os negócios. Fizemos um janeiro com perfeição. Pouca gente chegou a tirar férias se você comparar com os outros janeiros. Fizemos um fevereiro muito bem, já um pouquinho assustado, porque tinha um negócio na China que a gente não estava sabendo que diabo que era. Mas ainda fizemos ótimos resultados. 13 e 14 de março, preca isso. Então, mas a gente vinha em um ambiente de negócios, guardem essa palavra, em desenvolvimento. As esperanças ou seja, as esperanças que as pessoas tinham era de estar em desenvolvimento, em um ambiente em desenvolvimento, em um ambiente de oportunidades, em um ambiente de criação, em um ambiente de inovação, buscando a sua carreira, buscando o seu espaço organizacional, buscando as suas competências, querendo cair, certo, no quarto quartil lá do quadrante de talento com alta performance. Quer dizer, a turma vinha buscando esse tipo de cabeça desenvolvimentista. Junto com isso, vinha uma outra preocupação. As pessoas estavam ficando cada vez mais difíceis. A gente tinha discussão da geração dos milênios e da outra que viria depois disso, porque a turma não se engajava mais em empresa, certo? Uma discussão enorme em relação a isso, certo? As startups bombando em cima disso e dando perspectiva para essa moçada toda, certo? E fala, como é que eu vou liderar pessoas, certo? Em um ambiente onde as próprias pessoas estão ficando mais complexas. E vocês sabem tanto quanto eu que quando a economia cresce a 2%, 3%, 4%, não tem gente no mercado. Certo? Então, ou seja, não tendo gente no mercado, aqueles que são melhores, um pouco acima da curva, eles acabam tendo uma mobilidade muito alta para mudar de trabalho, mudar de emprego. É difícil fazer a gestão deles. O terceiro ponto era a chegada do mundo digital. Certo? O mundo digital estava vindo, certo? Então a gente já tinha, ou seja, certos professores que falavam sobre o mundo digital, sobre inovação, já davam como líquide certa que a gente precisaria ter todos os negócios precisariam caminhar para um raciocínio do mundo digital, certo? Então, ou seja, isso já vinha com um monte de projetos. Vou começar a somar. Clima desenvolvimentista de negócios, pessoas mais difíceis, mundo digital acontecendo. Não havia proibição para o home office, mas as empresas estavam assim, vamos colocar alguns para trabalhar em casa ou não? Mas como é que vamos controlar certo o trabalho deles? Mas será que dá? Será que não dá? Liberaram para os gerentes. Olha, então, quem quiser ficar um dia de home office pode ficar, certo? Mas já tinha muita coisa de gerenciamento à distância. Muita coisa, certo? Nas minhas aulas, o Robson não teve essa aula, certo? A Rosângela também não. Mas se você pegar nos últimos 10, 12 MBAs, dentro da minha matéria, já tem um apêndice sobre como é que você lidera equipes virtuais, certo? Ou seja, a gente já falava sobre isso. Né? Por quê?
porque todo mundo já tinha equipes virtuais, equipes geograficamente dispersas. Então, ou seja, já tinha a questão de turma trabalhando longe, turma trabalhando em home office. E nós já tínhamos... Tem alguém com o microfone aberto. E nós já tínhamos, certo? Uma necessidade de ter líderes melhores dentro das organizações. Nós temos um dado que o ano de 2019 e 2018, cerca de 60% a 70% dos programas de formação executiva foram de liderança. Certo? Ou seja, acho que nunca se deu tanto curso de liderança, certo? Dentro das empresas, em company, certo? E nos programas de formação executiva, quanto 2018 e 2019. Até a palavra liderança ela se desgastou um pouco, em relação à formação que se dava. Então, você tinha líderes mal preparados, num ambiente de negócios em crescimento, com o mundo digital chegando, certo? E com algumas pessoas já com uma flexibilidade para trabalhar em casa ou gerenciando trabalhos à distância. Esse foi o mundo que a gente deixou em fevereiro, certo? Tivéssemos continuado assim, pessoal, a gente estaria talvez a mesma coisa. Talvez a mesma coisa, certo? Então, esse é o mundo pré-Covid, certo? Agora eu vou falar do mundo pós-Covid, certo? O pós-Covid, nós vamos ter um ambiente de negócio em crescimento. Ou seja, principalmente porque a gente vai ter todo um período agora onde o nível de negócios cai. O nível de negócios cai. É lógico que a hora que a economia retoma, certo? Ela vai retomar, certo? Com o ambiente de negócios crescente, certo? Porém, já tem um dado muito interessante. Nós retomamos as atividades, certo? Do pós-Covid, e vamos deixar claro para todos vocês. O pós-Covid não é essa liberação parcial que está sendo feita. O pós-Covid é quando acaba o período de luto das pessoas. Porque quando veio a pandemia, todas as pessoas ficaram com medo de perder a vida. Não foi perder o emprego, não. É perder a vida. Entanto que nós tínhamos cidades que tinham zero Covid e a turma não queria trabalhar, porque tinha medo de perder a vida. O medo de perder o emprego veio depois do medo de perder a vida. Então, ou seja, entramos em luto, perdemos as perspectivas, os shoppings fecharam, empresas que era meio clássico em falar, vai quebrar, não vai à frente, não vai. Então, é um clima de luto, certo? Agora, quando é que termina o Covid? Para mim, o Covid termina com a vacina e o processo de vacinação em massa. E não acreditamos nisso antes de março, abril do ano que vem. Então, até lá, nós vamos conviver com restrições. Nós vamos conviver com isso que vocês estão cansados de ouvir falar, que é o novo normal. Certo? É máscara, é distanciamento, é álcool gel, certo? É câmera na porta, certo? No ônibus é banco sim, banco não, certo? É um mundo cheio de restrições, porque é de altíssima contaminação. Então, ou seja, quando eu falo no pós-Covid, eu estou falando do pós-vacinação, que é onde a gente fala o quê? Ok, vamos retomar as coisas. Nessa retomada, certo? Nós vamos estar trabalhando no máximo a 75%, 80% dos negócios de dezembro de 2019. Certo? Então, a gente vai ter um espaço para a gente crescer, para recuperar o ano perdido, que, aliás, deveria ser devolvido aos deuses, porque ele veio com o vírus. Certo? O segundo ponto é que as pessoas vão estar mais difíceis. Uma boa parcela de todos os profissionais vão estar com um comportamento de sobrevivente. Ou seja, sobrevivemos.
Não fomos cortados durante o vírus. Não fomos no seu lá, não fomos no seu lá. Quer dizer, vai ser o fim do clima de luto. Portanto, as pessoas vão estar mais difíceis, porque elas tiveram as suas perspectivas esperançosas quebradas no dia 11 de março, 12 de março. E aí, ou seja, aí passa quase um ano, certo? Sob uma pressão de luto. Aí elas vão ter que ser retomadas. Vai ser um clima de altíssima ansiedade, com um nível de desemprego, certo? Muito alto. E com as empresas trabalhando a 75% da sua carga, se comparado com 2019. O mundo digital vai estar muito mais próximo. Até porque agora ele entra sem teste, né? Agora ele entra sem teste. Ou seja, antes era assim, faz um projeto, envolve as pessoas, se faz um grupo, e faz cronograma, usa metodologia X. Agora é no pau, entendeu? Fez, não fez, está feito, implanta. Mas deu uns erros, depois conserta, só com sarrafo, certo? Então, o mundo digital ele vai ser acelerado, como está sendo acelerado nesse período, certo? Olha bem, pessoal, não se iludam, porque no primeiro mês de pandemia, a gente bateu panela na janela, a gente jogou futebol na sacada, fizemos panelaço, tocamos violão na sacada. Ou seja, acabou, não tem mais o que fazer. Ou seja, é luto. É luto. Fizemos tudo nos primeiros meses, você não tem mais nada para fazer. Nota? Então, ou seja, a gente vai, certo? Chegar lá, certo? Com um monte de novidades, certo? Sobre como fazer as coisas, que vai ser o tal do chamado mundo digital, certo? Algumas coisas afetando os negócios como um todo, algumas coisas afetando a facilitação de negócios, certo? Mas vai ter muito mais coisa. Vai ter muito mais gente trabalhando em casa, certo? As melhores perspectivas que eu tenho conversado, principalmente a semana passada, foi a semana que esses números começaram a vir à tona, certo? Eu não estou falando de uma mineradora que tem a mina, eu não estou falando de uma siderurgia que tem o alto forno, estou falando da turma que é passível de home office. Quer dizer, ninguém me convenceu que dá para levar ainda parte de uma mina para minerar em casa, entendeu? Então tem que ser lá na mina. Mas o home office é para a parte para a parte possível, certo? Do que é possível trabalhar em casa, certo? Os números que chegaram para mim de dentro das empresas na semana passada são um quarto das pessoas vai continuar trabalhando em casa, não tem nenhuma necessidade de vir à empresa, certo? Só que vai ser mudado o vínculo de trabalho, certo? Um quarto, certo? Vai vir à empresa, certo? E vai revezar com o outro um quarto. E um quarto não vai estar na empresa em março do ano que vem. Eu sei que vocês não gostaram de ouvir isso, mas é o que eu ouvi, certo? Dos grupos de crise semana passada, certo? Nas perspectivas de março, abril, certo? Então, ou seja, vai ter muito mais gente trabalhando em casa. É mesmo porque toda empresa já percebeu que trabalhar em casa a gente trabalha cerca de 35%, 40% a mais, certo? E a gente não pega trânsito, então é muito melhor, certo? É muito, muito melhor. Do ponto de vista da organização é muito melhor. Do ponto de vista da organização é muito melhor, certo? Nós vamos ter maior necessidade de liderança. Os líderes vão ter que estar melhor do que estavam no final de 2019, porque vão liderar um volume de negócios menor, com pessoas mais complicadas, certo? Com um modelo de operação um pouco diferente. Um modelo de se obter os resultados das pessoas um pouco diferente. Então, se vocês pegarem o pré-Covid e o pós-Covid, para mim, ele é mais ou menos igual. Só tem uma redução de volume de trabalho, de volume de negócios, e uma
e uma mudança no modelo de operação. O modelo de gestão, pessoal, vai continuar o mesmo. Vai ter planejamento estratégico, vai ter visão, vai ter indicadores de desempenho, vai ter meta para todo mundo, vai ter sistema de competência, vai ter pesquisa de engajamento, vai ser a mesma coisa, vai ter orçamento, vai ter budget, vai ter quartil, é tudo igual. Ou seja, os modelos de gestão vão ser mais ou menos a mesma coisa. Certo? O que vocês poderiam me perguntar é se a cultura organizacional vai ser afetada. Certo? Então, a minha resposta, hoje, por tudo que eu estou sabendo, certo? É que se eu fosse colocar um grande atributo durante esse período de crise, é que apareceu um negócio chamado compaixão. Parece que isso está dominando os ambientes. Então, a turma todos me perguntam, mas essa compaixão, ela não vai alterar as culturas organizacionais? A minha resposta clássica é não. E eu vou dizer por que não. Porque no período que nós estamos, que é uma catástrofe, vocês já viram período de chuva aí no Brasil. Período de chuva sempre tem um morro que vai cair, não tem? Sempre tem um morro que vai acabar se desbarrancando. Ou é em Santa Catarina ou no Rio de Janeiro. A gente já sabe até o estado. Ou é parte de Belo Horizonte, que de vez em quando cai uns morros também. Certo? Então, acontece o seguinte, tem 3, 4 vizinhos que não se dão. Certo? No dia que o morro cai, eles se abraçam. E um ajuda a achar os corpos do outro, um ajuda a achar a casa do outro embaixo da terra. Certo? Então, ou seja, no período de crise, a gente se junta mesmo. E principalmente o latino gosta de desgraça. Gosta de desgraça, porque a gente fica mais amigo quando tem desgraça. Certo? Então, ou seja, não vai ter rescaldo das culturas organizacionais. Certo? Aquela cultura que é estreitamente orientada para resultado, certo? E com bônus em cima de resultado pesado, ela vai continuar sendo a mesma. A cultura, por exemplo, das mineradoras, siderurgias, que ela ainda se assemelha a um modelo de emprego estável, carreiras longas, ela vai continuar a mesma coisa. É aquele negócio que a gente ajudou a escrever lá, nossos valores, nossa visão, vai continuar a mesma coisa, não muda nada, pessoal, certo? Então, muda o quê? Muda o volume de negócios, certo? Principalmente depois que sai a vacina, e muda um pouco o modelo de operação. Eu queria que vocês guardassem uma frase. Se tem uma coisa que o Covid antecipou o passado que estava lento. Nós estávamos muito lento em fazer certas coisas, muito lento em fazer certas implementações, muito lento por mudar modelo organizacional, muito complacente com um monte de gente ainda que a gente sabia que não ia para frente, entendeu? Mas, ok, deixa lá o Marcão, que a gente pode precisar dele um dia. Chegou o dia. Nós precisamos dele para fazer o corte. Certo? Então, agora a gente faz o corte, e aí o Marcão dança, mas já devia ter saído há um bom tempo. Então, o Covid acelerou. Ele simplesmente acelerou. Então, ou seja, acelerou um passado que estava lento. Pessoal, eu estou para ver um estudo sobre a implantação de home office. Onde é que está? Não tinha. Onde é que está o treinamento para a turma trabalhar com gerenciamento à distância? Não tinha. Sabe em quanto tempo implantou? Foi dada a ordem na sexta-feira, 13 de março, na sexta-feira, 16 de março, está implantado. Não teve projeto, não teve grupo para estudar, não teve... Vai. Eu tenho foto do sábado, dia 14 de março, da Berrini, em São Paulo, com gente saindo com o computador na mão para levar para casa. Gente saindo com cadeira, levando a cadeira para casa, porque não tinha a cadeira para ele poder sentar em casa para poder trabalhar o dia inteiro.
certo? Ou seja, imagina se isso fizesse parte de um estudo dentro de qualquer empresa de vocês. Levaria pelo menos 5 anos para ver, certo? Qual o nível de investimento em cadeiras que vamos fazer, qual o nível de investimento em terminais. Foi, certo? Foi. Então, acelerou um passado que estava lento. Acelerou um passado que realmente estava lento. Qual é o meu terceiro bloquinho? O meu terceiro bloquinho é o durante agora. É agora até o dia que aparecer a vacinação. Que pelo que eu estou ouvindo, certo? E pelo que eu estou assistindo, é lá para março, abril do ano que vem. Se acontecer antes, mãos ao céu, certo? Ótimo, certo? Não vou falar que eu estava errado na minha previsão, certo? Só estou dizendo que, pelo que eu estou ouvindo, é mais ou menos isso. Pode ser que a vacina que está mais adiantada, o poder de produção dela é de 1 bilhão de vacinas, certo? Então, se ela sair em dezembro, janeiro, deve vacinar antes hospitais, antes enfermeiros, antes médicos, e acabou 1 bilhão de vacinas. Até ter outro bilhão, certo? E 1 bilhão de vacinas não vacina nem os empregados da China, certo? Então a gente vai precisar de muita vacina aí, certo? Março, abril, eu acho que eu estou com uma cabeça boa. Durante. Agora vamos falar de março a março, certo? Uma das frases, a segunda frase inteligente que eu ouvi, certo? Nesse período é que nós estamos embaixo da mesma tempestade, mas estamos em barco diferente. Certo? Então, ou seja, o que eu vou falar se aplica a quem está em certo tipo de barco. Certo? Por exemplo, eu tenho cliente que bateu a meta de 30 de junho em 30 de março. Eu e Rosângela temos, certo? O mesmo cliente. Certo? Ou seja, eles tinham uma meta de vendas para 30 de junho que foi totalmente batida em 30 de março. Estão revendo as metas do ano, porque provavelmente eles têm um ano histórico em termos de vendas e resultado. Você pega, por exemplo, as mineradoras, e eu ajudo uma mineradora de ouro. Você sabe, certo, o que é o Covid lá? Certo? São medidas que tornam o ambiente seguro. Mais nada. Não tem mais nada. Certo? E a cidade que eles estão não tem casos. E está pertinho de Brasília. Certo? Olha, devia ter muito vírus, mas não tem. Zero. Então, ou seja, a empresa está tomando medidas internas para fazer uma certa segurança quanto à vida e está ajudando a cidade a se manter com caso zero. Ótimo, ótimo. Ou seja, estamos embaixo da mesma tempestade, mas olha que barco legal. Agora, se eu tivesse numa companhia aérea, certo? Eu estaria hoje trabalhando com 5% do volume de vendas. Se eu tivesse numa empresa de turismo, hoje cedo, por exemplo, tive uma reunião com a maior empresa de turismo do Brasil. Eles estão trabalhando com 5% do volume de vendas que tinham em dezembro do ano passado. Na melhor perspectiva, eles chegam a 35% do volume de vendas em março do ano que vem. Vocês sabem o que é isso? Isso significa só não quebram se não tiver, se tiver Monsanto, entendeu? Certo? Porque se não tiver ajuda divina, eu não sei se chegam do outro lado, não. Certo? Então, ou seja, estamos embaixo da mesma temperatura, da mesma chuva, da mesma tempestade, mas estamos em barcos diferentes. Eu estou falando para aquelas empresas, certo? Que lá para frente, que estão passando por um momento difícil, mas que lá para frente elas têm boa certeza de que estarão empresas vivas e válidas, certo? Então, a minha fala é para esse tipo de empresa, certo? Vai ser um processo longo de recuperação de luto, certo? E aí as lideranças, e aí vocês vão ver onde vocês vão, certo? As lideranças, elas estão muito acostumadas, elas estão treinadas, certo? Eu nunca toquei em uma aula de MBA em liderança
em tempos de crise. Eu sempre trabalhei a liderança em termos de desenvolvimento. Aliás, se vocês forem procurar literatura a respeito, vocês vão achar parcos papéis, certo? Que falam sobre liderança em tempos de crise. E os que vão achar, eles vão falar de crise financeira, de crise de mercado, crises de competitividade, mas não uma pandemia como essa. Certo? Imagina, né? Se alguém teria alguma literatura sobre como liderar durante uma pandemia que paralisa o mundo. Certo? Imagina. Então, ou seja, os nossos líderes, os líderes dentro das organizações, eles precisariam, certo? E nós, que fazemos trabalhos de aconselhar, de orientar, precisamos saber trabalhar a liderança durante a crise. Porque eles estão, sabe como, pessoal? Eu só tenho um adjetivo para eles. Estão sós. Sozinhos. Ou seja, a solidão, em termos de liderança, é algo escrito de Harvard de 1972. Mas não tão acelerada como numa pandemia como essa. Das 260, 270 pessoas que eu conversei, pessoal, pelo menos 120 não tinham problemas. O único problema deles era ter com quem conversar. Eles precisavam conversar com alguém para ver se eles estavam tomando as decisões certas, fazendo caminhos corretos. Certo? Então, eu separei três características, 3 coisas a trabalhar, 3 temas a trabalhar. O primeiro deles é orientar os líderes para eles serem líderes presentes. Eles não sabem ser presentes. Eles sabem ser cobradores. Estar junto com as pessoas para eles é cobrar. Ou eles sabem estar junto com as pessoas para serem fraternos. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de estar presente, ser visto, ser avaliado o tempo todo, ser olhado como uma referência da manutenção de vida, da manutenção de performance. É sério o que eu estou falando para vocês. Todos os líderes estão trabalhando mais, mas não quer dizer que estão trabalhando certo. Até o trabalhar mais eu realmente esperava. Mas alguns retornaram ao comando controle, pessoal, o que é um erro grosseiro, porque estar presente não é estar microgerenciando, é estar fazendo as pessoas terem mais ownership, certo? E eles não sabem fazer as pessoas terem mais ownership. Não sabem. Sabem em ambientes em desenvolvimento, certo? Em ambientes de batalha, de missão impossível, eles não sabem como fazer isso. O ano passado, nós conseguimos certos direitos junto ao Kaplan e eu fiz o prefácio do livro do Kaplan sobre ownership. Certo? Foi uma surpresa para mim, um homem de indicadores, falar sobre ownership. Ele falou assim, mas os gerentes não sabem fazer as pessoas serem donos dos indicadores. Certo? Daí ele tem escrito um livro sobre ownership. Dá para tirar muita lição de aconselhamento do livro do Kaplan. O segundo ponto é que os líderes têm que ser autênticos. Deixa eu ver se vocês entendem claramente o que eu estou falando. Eles perderam os cargos. Os cargos não fazem sentido quando as pessoas estão com medo de perder a vida. Os cargos fazem sentido quando a pessoa tem medo de perder o emprego, mas a vida não. Então, se o chefe falar, vem trabalhar, o cara vai falar, eu não vou. Eu não vou. Quais são as medidas de segurança? Quais são as condições? Senão ele não vai. Então, os cargos perderam as forças. Então, a gente tem que trabalhar o que se chama de liderança autêntica. Se vocês quiserem ler isso para poder aconselhar melhor os nossos líderes, certo? O liderança autêntica, certo? É do Bill George, certo? Bill George tem um livro sobre isso, certo? Chamado Authentic Leadership. Ele tem um livro
ele tem um workbook sobre liderança autêntica, certo? Então, se você pegar a liderança presente desenvolvendo ownership, certo? A liderança autêntica do Bill George. E o terceiro ponto é que a liderança tem que aprender a fazer um negócio que se chama share de vulnerabilidades. Ou seja, você não cria confiança numa relação líder-liderado. Você só cria confiança se você trocar com as pessoas da sua equipe, trocar com os seus pares os seus medos. Certo? Então, aí você passa, ou seja, quando a gente percebe que estamos com os mesmos medos, o nível de confiança aumenta. Então, não é como gera confiança em ambientes de crescimento, que é o ambiente da perspectiva de que a gente vai ser, de que a gente vai crescer junto. Não é por aí. Certo? Você tem um ambiente de medo, certo? E no ambiente de medo você tem que saber trabalhar o campo do share de vulnerabilidade. O líder que não souber trabalhar, sendo presente e desenvolvendo ownership, exercendo uma liderança autêntica e fazendo o seu share de vulnerabilidade, ele vai perder o jogo com o luto. A única alternativa dele vai ser um comando-controle. A única alternativa. Porque a hora que ele não sente mais força, ele faz o quê? Ele vai voltar para o cara, faz porque eu quero. Certo? Já está começando a acontecer isso. Certo? Agora, os líderes que basicamente são as pessoas que pedem os nossos trabalhos. Certo? Olha que encrenca. Eu separei 5 itens que mostram a encrenca que eles estão metidos. Porque, cara, bem, ao mesmo tempo que o líder de pessoas ele é vítima da pandemia, portanto, ele teria toda a condição de falar, pô, mas que vida, que situação, enclausurado, que inferno, não dá para ver as pessoas, estou trabalhando 40% a mais. Ou seja, ele é vítima. Da mesma forma, ele tem que ser protagonista. Porque ele é o camarada que vai engajar as pessoas a fazer as coisas acontecerem. Então, ele é uma vítima que tem que deixar a vitimização fora e tem que trabalhar fortemente o chamado protagonismo, certo? Então, olha os dilemas que estão dentro da cabeça dele. Eu conversando com eles, eu separei 5 dilemas, certo? Olha bem, ele tem que trabalhar com o desconforto de ser vítima de forma confortável. Olha que puta encrenca. Trabalhar com o desconforto de forma confortável. Segundo, tem que ter uma coragem de leão. Bota todo mundo para trabalhar em casa. Como é que vai fazer? Segundo, a gente vê quando vocês estiverem em casa. E a cadeira? Pega e leva. Não tem autorização do diretor com 3 vias, não sei o que lá, você tem encaminhado 2 meses antes para ver se o RH... Não, pega a cadeira e leva. E depois a gente vê como é que faz. Nota? Então é uma coragem, mas é uma coragem cautelosa. Porque se ele passar muito da conta, ele sabe que tem revés em torno disso. Ele assume um risco, sabendo que ele pode ter revés em torno disso. Lidar com o conforto de forma lidar com o desconforto de forma confortável. Aplicar uma liderança cautelosa. Ser humilde, confiante. Olha bem, humilde e confiante. Quer dizer, certo, confiante está mais perto da arrogância. Então, como que eu vou ser um humilde diante de uma situação dessa? Humilde e confiante. Certo? Trabalhar com a mudança de curtíssimo prazo, sem perspectiva, certo? Como um estado estável. Ou seja, eu vou sugerir daqui a pouco uma coisa aqui para vocês vão ver. Como ele não vê perspectiva, porque a gente fala assim, como é que constrói a ponte? Construindo a ponte. Sim, quando você constrói uma ponte, você sabe de onde a ponte sai, mas você sabe aonde a ponte chega. Aonde que a ponte chega, no caso Covid? A gente não sabe nem quando chega, parece obra do governo, porque a gente não sabe quando acaba, certo? Então, ou seja, ela começa e ela vai indo. Então, ou seja, eu tenho que lidar com as mudanças, implementa esse negócio digital, vamos ver se dá certo, vamos trabalhar com esses clientes aqui para ver se dá, fornece ajuda para o cliente. Não, mas qual é o modelo? Vai construindo a ponte enquanto você vai andando nela, meu, certo?
Ou seja, então você tem que lidar com a mudança como se fosse um estado estável, certo? E você tem que delegar, olha bem, delegar, delegar confiando, certo? Sem perder o controle. Você agora eu quero ver. Se você não for um líder presente, você não consegue delegar confiando, certo? Sem perder o controle. A menos que você faça, por exemplo, ontem eu tive um webinar muito interessante e alguém me fez uma pergunta nesse sentido e eu falei assim, olha, é o seguinte, liga para os teus subordinados às 8 da manhã. Se vocês entram às 8, marca uma reunião às 8. E às 8 horas entra todo mundo no Zoom. Aí você fala, bom dia, Bob. Bom dia, Frank. Bom dia, Eduardo. E aí, como é que é? Bob, o que você vai me entregar até a tarde hoje? Porque a nossa próxima reunião é hoje às 5h30. Então, eu quero saber o que você vai entregar até às 5h30, certo? Então, eu vou buscar fazer isso, fazer aquilo. Então, Bob, você precisa de alguma ajuda minha? Olha bem, eu estou colocando a ownership em cima dele. Você precisa de alguma ajuda minha? Não. Tem certeza? Certo? Eu estou à sua disposição. Certo? Ou seja, você tem que saber lidar com essa delegação sem perder o controle. Eu tenho a reunião cedo, eu tenho a reunião à tarde, mas eu desenvolvo ownership. Certo? Isso é algo que a gente precisa pegar. Cada líder, certo? E ensinar artesanalmente ele a fazer. Se vocês pegarem o liderança presente, o liderança autêntica, o share de vulnerabilidade e esses 5 pontos que eu passei, aqui eu acho que encaixa um trabalho de coaching executivo de maneira pesada. E todos estão precisando. Todos. Alguns não sabem que estão precisando. Mas nós precisamos ter uma capacidade de dar o remédio certo e não o remédio que a gente sabe. E aí nós temos um problema nosso também. Certo? Por quê? Porque a gente precisaria ter um domínio dessas modelagens de maneira muito rápida para que a gente pudesse não dar uma orientação para ele que a gente dava no ano passado. Certo? Porque a gente tem que dar uma orientação específica para este período. Específica. Mas eu acredito que a gente tem um campo enorme para a gente ajudar com essa fala dos últimos 15, 20 minutos meus. Certo? Temos que orientar certas lideranças a trabalharem com programas de resultado curtos, no máximo de 60 dias. No máximo. Certo? Ou seja, mas vai até março, então vamos pôr uma meta até dezembro e uma até março. Não, é muito tempo. O pessoal que está de luto, eles precisam de níveis de reconhecimento alto e de curto prazo. Eles precisam de nível de reconhecimento mais surpreendentes. Não aqueles que estão nos critérios dos sistemas formais de recursos humanos. Pessoal, ninguém precisa da convenção de fim de ano. Ninguém precisa mais. Ou seja, é muito longe e a turma já sabe o que vai acontecer. Já sabe até o nome do mágico que vai de noite. Certo? E a gente precisa de mais celebração. Mais celebração. Então, ensinar os líderes a terem blocos de resultado de 60 dias, ter formas de reconhecimento que eles não precisem da empresa. Líderes não precisam da empresa para reconhecer. Líderes sabem reconhecer. Alguns não sabem, então não são líderes. Porque líderes sabem fazer isso. E sabem fazer reconhecimentos que realmente dignificam a pessoa. Certo? Que realmente colocam a pessoa, certo? Dentro de um espaço do orgulho de pertencer. Nós não vamos criar orgulho de pertencer, pessoal, com as pessoas em luto, com períodos maiores de 60 dias de
resultado, utilizando os sistemas formais da companhia para reconhecimento e tendo aquelas celebrações que todo mundo já sabe qual é o jogo, que hora começa e qual é o resultado final. Certo? Ou seja, olha que negócio interessante. Todas as pessoas vão estar trabalhando em ciclos de engajamento curtos, 60 dias. Celebração, reconhecimento, certo? Pessoal, o que vai estar fazendo o RH? Olha bem, o RH pode pôr todos os seus sistemas, todos os seus processos em banho-maria. Ou seja, até março, nós não vamos usar pesquisa de clima, não vamos usar pesquisa de engajamento, não vamos usar avaliação de desempenho, não vamos usar curva forçada. Ou seja, todos os instrumentos que a gente tem, eles servem para um ambiente em desenvolvimento, não por um período que vai acabar. Se você usar qualquer instrumento que é perene, que a gente já tem, em um período que vai acabar, o resultado dele é nulo. O resultado dele é totalmente falso. Ele está totalmente agravado pelo medo de perder a vida, pelo medo de perder o emprego, pelo medo que aquele negócio não se mostre vital, vivo como ele era vivo cerca de um ano atrás. Até lá, então, a liderança vai ter que liderar muito, mas muito mesmo. Eu queria deixar como o meu recado final, certo? O seguinte ponto. Todas as pessoas, empregados ou prestadores de qualquer tipo de serviço, estão sendo avaliados. Pior do que isso, sem nenhum método. Não tem método nenhum. Não tem comitê para fazer avaliação, não tem porra nenhuma. Todos estão sendo avaliados. Todos. Vocês estão sendo avaliados. Eu estou sendo avaliado. Ou seja, se durante esse trabalho que vai até março, certo? Se durante o Covid, até chegar a vacina, eu não construir a minha reputação, ela vai ser totalmente destruída. Ou seja, se eu não der um altíssimo nível de contribuição para as pessoas até março, eu saio do Covid com a reputação totalmente abalada. Ou seja, todos nós estamos sendo selecionados, sem sistema nenhum, sem método nenhum. Portanto, pessoal, o que manda no jogo hoje é um assunto chamado construção de reputação. E aí, vocês têm, e eu tenho, um assessment fantástico para isso. Nós temos o Hogan, certo? O Hogan, ele é um grande assessment de reputação. Que tal a gente aplicar o Hogan, certo, em um executivo agora, pegar todas as premissas que eu coloquei e colocar para ele trabalhar fortemente a sua própria reputação, certo? E lá para fevereiro a gente aplicar novamente o mesmo Hogan nele e fazer um comparativo entre qual era a reputação dele no começo do Covid e qual é a reputação dele no final do chamado Covid. Se deu pior, ele está fora do jogo. Se deu igual, o nosso serviço da orientação para ele falhou, certo? Então, ele tem que chegar lá, com níveis de reputação, pessoal. Porque, olha bem, como os negócios vão estar em volume menor e com menos gente, e um modelo de operação diferente, ele tem que estar nesse jogo. Ele tem que estar nesse jogo de construir isso com reputação. Com reputação, e não sendo vítima, certo? Dessas coisas que vão acontecer até março, até abril, sob o meu ponto de vista. Nós só temos duas formas de chegar. Ou nós vamos chegar, certo? Com um protagonismo forte e uma forte reputação, ou vamos chegar como sobrevivente. Só esses dois rótulos estarão presentes, certo? Quando os negócios voltarem ao seu normal. Só esses dois rótulos. Cada um de nós decide com qual rótulo quer chegar ao final, certo? Ao final aí do Covid.
Não esperem nenhuma mudança substancial no campo de negócios, nem no campo das culturas organizacionais. Mas esperem uma mudança profunda em todas as pessoas que souberem que nesse instante estão sendo avaliadas, estão esquecendo de construir a sua própria reputação. O resultado, acabou a Covid, certo? Ele vira um sobrevivente dessa corrida maluca. Esse é o meu ponto de vista, sujeito a chuvas e trovoadas, certo? Fico aberto para ouvir perguntas de vocês. Bom, então, eu estou vendo aqui algumas perguntas que entraram relacionadas, eu estou filtrando rapidamente, mas me parece, Mandelli, que um dos grandes desafios do líder, então, é ao mesmo tempo se reinventar e ao mesmo tempo reinventar a relação com seus liderados, né? Nesse cenário tão complexo assim, estão perguntando para você, tá, e como é que fica a educação executiva ou corporativa? O que realmente muda e o que pode ser feito para evitar que tenha somente sobrevivência ao final desse período, mas que a gente tenha uma capacidade de liderança um pouco mais fortalecida? Mais uma nova capacidade. Eu fico muito orgulhoso se vocês imaginam que eu saiba isso. É um negócio fantástico. Né? Eu acho assim, como ser claro nessa resposta sem ser ofensivo, né? Eu acho assim, a gente joga muito dinheiro com treinamento no ralo. Muito. Muito. Porque a gente não mede a eficácia disso. Então, eu digo o seguinte, vamos fazer um treinamento em liderança em uma empresa? Vamos. Faz um 360 antes, no perfil de liderança esperado. Avalia os gaps de cada um. Desenha um programa de treinamento específico em cima disso em módulos. Depois, a cada módulo, você acompanha a prática disso. E, finalmente, depois do módulo 3, do módulo 4, faz um outro 360. Compara com o primeiro. Você vai ver que tem gente que liderava mal e dispara, porque usa todo o treinamento. E tem gente que entra daquele jeito e sai do mesmo jeito. E tem gente que entra daquele jeito e sai pior. Nota? Então, tem gente que foi mal promovida a líder porque era um bom técnico. Ele nunca vai responder a nenhum programa de capacitação e liderança. Olha bem, ele gosta de mecânica, certo? Ele não gosta de gente. E aí dão 50, 60 pessoas para ele liderar, certo? Então, ou seja, a gente tem que ser mais inteligente na contratação de programas para desenvolver o nosso executivo. Desenvolver não é treinar. É muito mais do que fazer um programa de treinamento. É muito mais. Olha bem, é um grande engano a gente tentar afirmar que liderança, a vida ensina. A vida não ensina liderança para ninguém. Certo? A vida ensina todo mundo a conviver com os outros. Conviver. Liderança é a escola que ensina. Ou seja, nós temos 5.000 novas publicações fundamentadas em 18, 19 pesquisas profundas, certo? Sobre liderança no mundo acadêmico nos últimos 5 anos. Nota, quer dizer, ela vira quase uma ciência. Nota. Aí a gente vai entender que a vida ensina. Como que a vida ensina? Eu costumo contar uma historinha interessante de que um vice-presidente de banco, amigo meu, certo? A gente gostava de tomar uns vinhos juntos, e um belo dia ele veio em casa, ele tinha 12.000 pessoas embaixo dele,
tinha toda a rede de agências do banco estava embaixo dele. E ele falou assim para mim, Mandelli, queria te fazer uma pergunta com essa garrafa aberta aqui, porque eu queria saber como é que eu busco engajamento, que as pessoas estão perdendo engajamento. E eu não sei como trabalhar o engajamento. A pesquisa de clima está feita, a avaliação de desempenho está feita, as metas estão claras, o programa de bônus está claro, e a turma está desengajando. Como é que eu faço? Eu falei, ué, é simples. Me diz o curso que você fez sobre como liderar 12 mil pessoas. E aí a resposta foi clássica. Ele entrou naqueles pensamentos, aquelas parálises per análise, falou assim, olha, eu fiz estratégia em Harvard, eu fiz marketing na Kellogg, eu fiz finanças na Wharton. E ele parou. Eu falei, não, eu só quero saber o curso que você fez, como engajar 12 mil pessoas. Ele falou, eu nunca fiz um curso de liderança. Eu falei, então, e quem é que te ensinou a liderar 12 mil pessoas? Ele falou, a vida. Eu falei, então você está profundamente enganado, porque a vida não te ensinou como é que engaja 12 mil pessoas. Vai, engaja. Vai, engaja. Ele falou, então, é que até agora funcionou, eu chamava o RH e ele me falava o que fazer. Eu falei, então, mas agora não mais, porque as pessoas estão mais difíceis, os negócios estão mais complexos. E liderar 12 mil pessoas é problema teu, não é do RH. Como fazer? Nota. Então, ou seja, a resposta para a nossa questão, ela é o seguinte, há de haver maior inteligência, maior responsabilidade na montagem de programas de desenvolvimento executivo. Esse negócio da turma fazer treinamento e depois a turma falar que o treinamento foi bom e daí 15 dias ninguém lembra mais nada, certo? Só lembra que tinha um coffee break legal lá, pô, certo? Para mim é jogar dinheiro no lixo, certo? Eu quando estou em aula, certo? Uma boa parte de vocês já foi aluno meu. Eu grito, eu esbravejo, eu vou em cima da alma, certo? Porque eu espero que a pessoa saia de 2, 3 dias comigo, onde eu não tenha perdido o meu tempo. E eu bato pesado, porque eu quero que no outro dia, certa pessoa saia fazendo as coisas de um jeito um pouco diferente. Ok. Bom, tem uma pergunta da Rosângela aqui, né? Então é difícil. Ela coloca aqui, como é que você vê a contribuição do coach no desenvolvimento daqueles 3 fatores que você trouxe, né? Do ownership, autenticidade e vulnerabilidade. Total. Olha bem, nós temos quem é um profissional dessa área? Olha bem, qual é o nosso mercado? Simplesmente todo mundo. Nota, todos precisam disso. Todos precisam disso. Então você pega um CEO, ele é só. Você pega por exemplo, a gente teve um caso recente muito bacana, certo? Eu vou falar porque ele é um caso terminado, ok? Então não tem nada demais. Vocês ouviram falar da operação Boeing Embraer, certo? Quer dizer, imagina um executivo, certo, de 40 anos sendo contratado para ser um VP desta fusão. Porra, é um negócio complicado, hein? Quantas pessoas vocês conhecem que teriam capacidade de sentar numa cadeira dessa? Poucas. Nota. E aí, certo, um conhecido nosso, certo, ele foi o sorteado e foi sentar nessa cadeira que já desapareceu, certo? Porque a fusão ela não aconteceu.
Então, quer dizer, a hora que ele senta ali, a primeira coisa que ele fala é com quem eu falo. Então, ele está chamando a gente. E ele está chamando as 213 pessoas que estão ouvindo a gente. Certo? Ou seja, nós temos um mercado enorme, enorme. Entanto que se vocês voltarem 7, 8 anos atrás, quantos profissionais da nossa área tinha e quantos tem hoje? Olha o volume de gente. É lógico que você tem também profissionais nível A, nível B, nível C, nível D, nível E. Gente com muito maior experiência, com média experiência, com baixa experiência, certo? É lógico, certo? E o mercado seleciona, certo? Eu costumo dizer o seguinte, né? Se você tiver na mesa de cirurgia, você vai passar por uma cirurgia e entra o anestesista com um crachá, e você olha no crachá dele, está escrito assim, Leandro, anestesista em treinamento. Você deixa ele anestesiar ou não? Nota. Então, ou seja, é lógico que a nossa profissão é uma profissão de senioridade. Ela não é uma profissão de junioridade, ela é de senioridade. Então, ou seja, temos um mercado bastante vasto, certo? Todos precisam, mas ela depende da reputação individual de quem se propõe a sentar do lado de um executivo e falar, não é por aqui, é por lá. Ou vou te ajudar a tomar a decisão. Certo? Então, eu vejo mais um problema nosso da gente atingir patamares de senioridade mais rápido, certo? Do que a falta de mercado. Certo? Então, hoje tem... hoje está todo mundo sozinho. Está todo mundo sozinho. Olha bem, sem honorários. Como é que eu posso atender quase 300 pessoas em 45 dias? Ou seja, é um mercado de altíssima demanda. Altíssima demanda. Respondido, Rosane? Okay. Bom, que bom que você trouxe, né, novamente a questão da reputação, viu, Pedro? A Shirlene Ribeiro e a Sandra Gaziri, elas trazem essa questão da reputação. Gostaria que você comentasse um pouco mais sobre o teu conceito de reputação e também quais são os elementos, né, assim, os marcadores para a construção de uma boa reputação. Você está doida, certo? Você está doida. Você bebeu antes de fazer a pergunta, certo? Shirlene, aí a gente tem que ver, a gente tem que ir no fundamento da confiança, certo? Ou seja, nos fatores que desenvolvem a confiança. O quanto que você trabalhando a confiança, isso desenvolve credibilidade, certo? O como que você desenvolve credibilidade em cima de resultado, dentro de uma network que realmente faça a diferença, certo? E como que você faz, certo? Os resultados do seu próprio trabalho aparecerem dentro dessa própria network, certo? Eu não vou responder a pergunta na íntegra, porque ela é muito longa. Mas quando eu pego um profissional e falo, você tem que construir a sua reputação, é o mesmo raciocínio de uma empresa construindo uma marca. É o mesmo raciocínio. É o mesmo. Não muda nada. Pegar qualquer livro bom de planejamento estratégico e marketing, certo? Juntar essas duas coisas que você vai ver que você tira o conceito de credibilidade, daí você tira o conceito de network daí, certo? Mas tem uma coisa que reputação não é. Reputação não é marketing. Não é marketing.
Assim como network não é o volume de pessoas que você tem na tua agenda. É o volume de agendas que tem a tua pessoa. Certo? E por que você colocaria o meu nome na tua agenda? Não é porque recebeu um panfleto, né? Não é porque recebeu um telefonema, meu. É porque eu fiz algum trabalho para algum conhecido meu. E esse conhecido meu falou, esse problema que você tem, conheço um cara que resolve. Põe o nome dele na tua agenda. Então a gente não entra na agenda das pessoas, certo? Que contratam a gente, certo? Por marketing. A gente entra por pura reputação. Ok? Se tem um segredo profissional, tá aí. Mandelli, você topa mais uma última pergunta para a gente fechar a Topo, noite? top. Talvez a gente passe uns 5 minutinhos apenas, né? Mas, bom, eu achei muito interessante, e como é uma pergunta diferente, né? Possivelmente de um grupo de interesse importante de RHs, então perguntaram assim, quando você comentou, né? Que os RHs estão parados ou, né, suspensos e etc. Ok, enquanto isso, qual o papel deles nesse período, então? Se vão estacionar os processos atuais, o que eles fazem nesse momento? Tá, eu não comentei bem isso. Eu falei que os instrumentos de recursos humanos, eles não se aplicam durante um ambiente de luto. E se aplicar, os resultados não são válidos. Certo? Porém, a área, a área de gente e gestão, eu gosto muito desse nome, certo? Ela tem quatro trabalhos. Certo? Bom, 5, vai. Um é a cozinha. É recrutamento, seleção, essas coisas que a gente sempre fez como uma fábrica. Certo? Agora, ela tem que fazer a empresa adotar medidas de segurança da vida. Certo? Ah, mas tem um comitê de crise que pensa nisso. Faça o comitê de crise funcionar. Se enfia no comitê de crise. Dá 50 sugestões do comitê de crise por semana. Certo? Segundo, ela tem que cuidar do quadro gerencial para que eles tenham resultados de 60 em 60 dias. Ela tem que trabalhar perto de todo o quadro gerencial, pertíssimo, para ajudar os gerentes a promover engajamento. Ela tem que ajudar os gerentes pesadamente, certo? Pegar na mão para fazer eles trabalharem para fazer eles trabalharem em reconhecimento. Eles não sabem fazer isso. Eles não sabem, certo? Eles não sabem prestigiar certas pessoas sem prometer as coisas. Eles não sabem, certo? E reconhecimento é a única moeda válida durante os períodos de luto para aquelas pessoas que realmente fazem a diferença. O RH tem que planejar, certo? Todas as celebrações coletivas de 60 em 60 dias, sem gastar dinheiro, certo? E o RH tem que planejar, certo? A retomada de negócios assim que a economia jogar a bandeira amarela, certo? Do tipo, pode ir, certo? Ela tem que repensar a estrutura da empresa. Ela tem que realocar as pessoas, ela tem que mudar todo o quadro gerencial de posição, ela tem que reinaugurar a empresa, certo? Ou seja, quando você joga a dimensão de gente e gestão para recursos humanos, eu diria que na pandemia ele é uma área essencial se ele não ficar preso aos processos. Se ficar preso somente aos processos de álcool gel, a gente não vai sair, a gente vai sair com o RH mais fraco do que entramos na pandemia. E ontem foi dia do RH. E eu falei para a turma do RH e falei isso para eles. E eles gostam de mim. Tá bom. Eu acho que falar a verdade, né, constrói confiança e reputação, né? E com certeza muitos gostam, né, Mandelli?
Eu acho que a gente... Olha, eu acho que é assim, né? A gente fala com certo jeito, mas a gente fala o que precisa ser falado. Né? Até Ok? porque, se não falar, não faz diferença, né? Então, você faz diferença ao contribuir mesmo, ou inclusive discordar, né? Muito bom, Ok. muito bom. Bom, finalizando, da minha parte, certo? Eu acho que assim, eu, eu teria energia e teria fôlego para virar a noite falando com vocês, certo? É um tema que eu sou estupidamente apaixonado, que é a performance humana. Eu adoro fazer isso, certo? Adoro lidar com a subcultura organizacional, adoro lidar certo? Com liderança, sempre foi o meu foco central aí de estudo, certo? Eu, eu, eu realmente gosto muito, eu sou apaixonado, certo? Mas a gente tem que fechar o nosso pacote e tirar as nossas conclusões, certo? E eu acho que eu mostrei para vocês, certo? O esforço que essa profissão tem, certo? Durante esse período, deu uma pincelada, certo? Em alguns modelos que a gente precisaria estar dominando para a gente poder, certo? Efetivamente construir a nossa forte reputação até o fim desse processo, certo? Também espero ter deixado claro que não tenho certeza de março, mas eu trabalho com março, abril aqui na minha cabeça. Obviamente, setores pode ser que voltem um pouco antes, setores pode ser que volte um pouco depois, pode ser que tem setores que não voltem, certo? Mas, enfim, esse é o nosso trabalho, ajudar a gente a ser cada vez melhor, certo? Muito obrigado pela atenção, certo? E espero ter outras oportunidades com todos vocês. Obrigado. Nós é que agradecemos. Com certeza. Nossa, os comentários são muitos. Depois eu vou te mandar o chat, viu, Mandeli? Para você dar uma olhadinha, os comentários são todos seus. Tá ótimo, obrigado, obrigado. Obrigada Mandeli, a você. Marcos, olha é aí, contigo. Mandeli, em nome da ICF, mas em nome, com certeza, aqui de todos, né? Eu quero ser a voz do agradecimento, né? Por essa inspiração e por essa oportunidade, né? De estarmos juntos aqui e de construirmos conhecimento, expandirmos a nossa, enfim, o nosso espírito, né? Acho que mais do que isso, acho que a gente viveu aqui uma coisa que a ICF busca, né? Mais um momento de excelência, mais um momento de expansão, sabe? Acho que mais um momento de presença, né? Durante essa hora e meia que voou, né? Ela teve essa qualidade porque a gente está absolutamente presente, como você disse, que essa é a chave do que a gente tem que agora viver para poder, enfim, ter sucesso e mais do que isso, contribuir e prosperar, né? Então, muito obrigado em nome de todos, muito obrigado em nome da ICF, né? Essa é a nossa marca, essa é a nossa cara, e você é bem-vindo a quantas outras vezes quiser aqui conversar com a gente, tá? E demais colegas, todos eu já os agradeci antes, mas também retomo aqui meu agradecimento, né? E desejo a todos uma boa noite, né? Todos descansem bem Boa e se noite. preparem para os grandes desafios. Mandeli, meu mestre, mais uma Obrigada, vez. Mandeli. Obrigada. Obrigado a vocês, obrigado a vocês. Eu ter vocês aqui. Boa noite. Tchau. Obrigado, pessoal. Muito bom. Eduardo, Valeu. tchau, pessoal, tchau. Tchau. A gente. Tchau, pessoal. Obrigada a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí.